Quero cumprimentar a todos. Essa tarde ainda o Senhor falou comigo para saber que Deus ele é fiel, meu amado. Eu já estou satisfeito, poderia ir embora sem demagogia, sem nada, poderia ir para casa, porque o Senhor já falou comigo através dessa palavra qual foi falada conosco aqui. Mas eu quero que vós abra vossas Bíblias lá em Ezequiel capítulo 37, uma passagem muito conhecida, mas eu quero que você leia comigo Ezequiel 37. Ezequiel 37, nós vamos ler até o 10. Ezequiel 37, que diz o seguinte: E veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então perguntou: Filho do homem, acaso poderiam reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim o Senhor Deus, assim disse o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, tendo sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós espíritos e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foram ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada ossos aos seus ossos. Olhei e eis que havia tanto sobre eles, e cresciam as carnes e se estendiam as peles sobre eles, mas as mãos havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem. E fez assim, diz o Senhor: vento dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que viva. 10. Profetizei como me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre muito numerosos. Tomai o vosso assento. Não precisava mais falar nesta noite, mas quero dizer para vocês e para mim, se nós olhar aqui a passagem do Senhor, essa passagem, talvez todos vocês já ouviram pregar, já ouviram falar, mas o que eu quero chamar a atenção, minha atenção, sua, é da organização do Senhor. O Senhor não trabalha nas coisas desorganizadas. O Senhor, Deus, Ele precisa da minha e da tua ajuda. Ele jamais vai trabalhar sozinho a meu e ao teu favor. Mas tu pode dizer: pastor, não, Deus trabalha sozinho. Não, Deus não trabalha sozinho. Se você ler lá em Gênesis capítulo 2 e verso 20, você vai ver que Deus criou os céus e a terra e fez. O que é mais difícil? Você fazer ou você dar nome? O que é mais difícil? Você criar algo que não existe ou você dar nome a algumas coisas? Lá em Gênesis capítulo 2 e verso 20, nós vamos ver que Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há, mas olhou para Adão e disse: dá nome aos seres. E olhando para cá, para essa palavra, nós vamos ver que Deus precisa do homem desde quando criou a humanidade. Mas o nosso problema é que nós achamos que não, nós só devemos orar. Não,
Nós precisamos agir em determinadas situações para que o Senhor possa operar na minha e na tua vida. Muitas das vezes nós vemos, como foi falado aqui, Elias profetizou, desceu o fogo do céu, fez tudo, tantas coisas, mas correu por causa de uma mulher. E nós estamos correndo por causa do quê? O que está fazendo eu e você correr? Mas aqui a palavra do Senhor, quando Deus levou o profeta no vale de ossos secos, quem já viu ossos, sabe como é que é? Cabeça para um lado, perna para o outro. Fecha teus olhos e imagina Deus te pegando, te levando em uma determinada situação, ou pondo você em cima da tua família, na tua família, e dizendo: a tua família tem solução, Alexandre, a tua família tem solução, teu problema tem solução. Será que eu e você temos a ousadia de dizer: não, Senhor, se tu queres, tem. E nós vamos ver aqui que o profeta olhou para Deus e respondeu assim: Deus, se tu quiseres, poderão viver. Mas Deus tinha todo o poder de dizer: ossos, levante. Mas ele não fez isso. Homem, profetiza sobre a tua vida. E Deus fez assim. Se nós olhar na Bíblia, tinha um homem que estava lá doente, paralítico, e perguntou: o que tu queres que eu te faça? O que ele falou? Eu quero ser curado. Que seja. Querido, nós temos que entender que a palavra do Senhor depende mais de nós do que de Deus. Deus e o Senhor está ali sempre pronto para ajudar eu e ajudar você. Nós não podemos se conformar com as mesmices, com essa pobreza ao qual nós estamos vivenciando no dia de hoje. Nós não podemos simplesmente só querer um copo d'água, não, nós queremos sempre ter mais, porque se Deus é o dono do ouro e da prata, por que nós temos que ficar mendigando? Porque Deus sabe do meu e do teu coração, Ele sabe se dá muito para você, ou dá muito para nós vamos se desviar dos caminhos do Senhor, ninguém vai mais voltar a adorar. Então o Senhor dá a porção certa para mim e para você, para que nós estejamos nos pés dEle. Muitas das vezes nós pedimos, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e o Senhor diz: tá, vou eu te dar. Aí tu fica alegre só com aquela porção, porque o Senhor sabe se dá aquilo que tudo que nós almejamos, tudo aquilo que nós sonhamos, nós somos capazes de se desviar dos caminhos do Senhor, nós somos capazes de se perder na caminhada do Senhor. E o profeta, quando chegou no vale e se deparou com aquele vale de ossos secos, será que consegue sobreviver esses ossos? Quem já pegou um osso, talvez galinha, você leu que pegou na mão, que chegava até a esfarelar? Aqui não é diferente. Trazendo para o dia de hoje não é diferente. Só que Deus falou assim: é possível que viva? É possível, Ezequiel? Senhor, tu sabe. Então profetiza, fale, diga para ele que vai sobreviver, diga para ele que vem, ossos, ouvir a voz do Senhor. O nosso e o meu e o teu problema é que nós não estamos mais conseguindo, irmão, ouvir e entender e compreender que Deus e o Senhor está falando na minha e na tua vida. O nosso problema é que a gente muitas vezes ouve Deus, mas ouve Satanás, ouve aquela voz sussurrando nos nossos ouvidos, e nós ficamos sem saber o que é certo e muitas vezes o que é errado. Ou não é assim, que muitas vezes Deus fala de um lado, porque a voz do Espírito Santo ela é suave, ela é uma voz que não tem comparação com a voz do homem. Mas Satanás, quando quer entrar na minha e na tua vida, quando eu digo vida, é na vida financeira, na vida espiritual, na vida material, seja lá em qualquer área da minha e da tua vida, ele não pede licença, ele chega arrebentando tudo. Mas o Espírito Santo não. Posso entrar, irmão? Posso entrar, filho? E muitas vezes nós estamos com o coração fechado. Não quero, hoje não quero ouvir, hoje não quero isso, não quero aquilo. E o Senhor não faz nada sem eu e você dar legalidade e permissão para Ele agir na minha vida. A minha esposa, esses dias atrás, eu falei assim: meu chefe, vai orar. Se tu ora e eu vigio. Sempre tem que ser assim, alguém tem que vigiar e outro orar. E uma vez um homem de Deus falou para mim, que subia, falou dentro da igreja, no culto,
Subia e descia monte, mas quando chegava no pé do monte, perdia-se tudo, porque não vigiava. Palavras de um homem de Deus, porque muitas das vezes a gente não vigia. A gente é cheio do Espírito Santo, mas uma palavra que nós falamos, nós perdemos tudo em questão de segundos. E eu quero dizer para vocês e para todos que estão aqui, não basta simplesmente estar sentado aí, tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Se nós olharmos pela Bíblia, Deus, o Senhor, Ele é organizado. Ele não trabalha nada desorganizadamente. Não queira botar o Senhor na parede, porque se o teu lar não estiver organizado, se a tua vida espiritual não estiver organizada, Ele não vai abençoar nem eu e nem você. Queridos, quando o Senhor Jesus estava lá no monte, quando eles chegaram àquela multiplicação dos pães, o que é a primeira coisa que Ele fez? Pegou, orou, disse, agora distribua para esse povo, para eles comer. Não, Ele não fez isso primeiramente. O que Ele fez? O que Ele fez? Na multiplicação do pão, Ele pegou o povo e falou para... Vai lá e separa o povo separa o povo. 50, 100... E mandou fazer a organização. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus não trabalha desorganizadamente. Quando o Senhor multiplicou aquele pão, Ele disse, vai lá, bota 50 aqui, 50 ali, 100 ali, 100. E fez e separou. E foi, agora vai lá e dá. Por quê? Entenda vocês como é que Deus vai operar. Na multiplicação do pão, o cesto estava ali, um ia roubar, outro ia cair, ia virar bagunça. E Deus não trabalha desorganizadamente. Olha para o nosso lar. Quando uma mulher quer fazer uma faxina, o que elas abençoadas fazem? Elas mexem com a casa inteira. Elas botam o sofá em cima da cama, elas botam a mesa botam a mesa na rua, o tapete que estava ali já não está mais. E não é assim. Porque a mulher, ela sabe como fazer uma limpeza, uma faxina dentro das nossas casas. E muitas das vezes o Senhor quer fazer isso na minha e na tua vida, mas Ele não acha legalidade. Nós não demos poder para Ele agir na minha e na tua vida. Senhor, tu pode vir só até aqui, mas daqui para lá não, Senhor, porque isso aqui eu gosto, essa coisa aqui eu gosto de falar, essa mentirinha eu gosto de falar. E nós vamos saber que Deus não trabalha assim. Ou Ele entra para fazer morada, ou Ele não vai entrar na minha e na tua vida. E quando a mulher acaba de limpar a casa, se nós bater uma foto depois, do antes e depois, o homem ele é meio fraco das ideias muitas vezes. Vamos abrir um parênteses, não são todos, mas tem homens que é assim. Ele bota um copo ali, daqui a pouco ele fica igual uma barata, todo parece que passaram um rodox na cabeça dele. Meu óculos, tá lá amor, tá lá. Lá onde? Lá onde ele deixou? Ah, tá, obrigado. E a mulher não, a mulher é capaz de deixar ali, passar no outro dia e ir lá buscar. Porque elas são mais ativas do que os homens. Elas fazem a faxina da casa e elas vão lá, botam para um lado, botam para o outro, botam para um lado, porque isso se diz organização. O Senhor trabalha assim. Vão ler a palavra do Senhor. Quer ser abençoado? Comece a se organizar. Quer ser próspero? Comece a se organizar. Senhor, está mal, Senhor, minha vida financeira está mal. Tem minha esposa que sabe, já contei isso e vou contar novamente. O Senhor não precisa das nossas misérias. O Senhor não precisa que nós demos 10 ou 20%, não. O Senhor só quer o que é por direito. O Senhor quer que nós devolvemos com alegria. E tinha uma pessoa que congregava com nós na igreja e ela dava toda a vida mais. Disse, irmã, o Senhor não quer mais do que é para dar, só deu o que é justo. Mas eu gosto de ajudar a obra. Não, tu não está ajudando a obra, tu não tem nem dinheiro para andar hoje. Volta lá e pega. Digo para vocês, hoje a irmã tem dinheiro para emprestar para mim e para vocês. Porque isso se diz organização. Não queira dar mais aquilo que você não tem, mas seja fiel naquilo que você tem para o Senhor, que o Senhor nunca vai deixar faltar. E Ezequiel estava ali, creio eu que ele estava pasmo, quando olhou, os nervos se juntando, ali os dedinhos se batendo, mas faltava uma coisa, faltava a pele, mas faltava outra coisa, faltava o fôlego de vida. E quem é que dá o fôlego de vida para mim e para você? Pega um pacote, ou se eu pedir para você fechar a boca e fechar o nariz,
Quantos minutos você aguenta? Você vai ficar roxo, você vai desmaiar, porque é uma coisa de graça que o Senhor nos dá e ninguém agradece muitas das vezes. É o sopro de vida, irmão Leandro. Isso que é importante. A gente respira sem pagar nada, a gente anda, não paga nada. É fácil, não é adorar o Senhor quando tudo vai bem, mas quando vem a luta, quando vem vendavais, quando vem as provas, é difícil adorar ao Senhor. E creio eu que Ezequiel estava ali naquele vale, e olhando para a palavra de Deus, eu não vou ver que Ezequiel, Deus falando para Ezequiel que ele duvidou. Ele não duvidou, ele simplesmente, Deus mandou falar e ele falou, irmão Márcio. Isso se diz ousadia e não duvidar. Se Deus mandou falar, fale, mas sabendo que é Deus. Se Deus mandou profetizar, profetiza, mas com a intimidade com o Senhor. Não olhe para alguém achando que não, eu vou lá porque ele está chorando, ele está precisando ouvir. Querido, não é sempre que a gente está chorando que ele está precisando de alguma coisa. Muitas das vezes a gente chora de alegria, e quando a gente vê alguém chorando, a gente chora porque, Senhor, eu estou precisando lavar a minha alma, eu estou precisando, Senhor, de um abraço, estou precisando, Senhor, que Tu venha me dar um renovo espiritual. Não é só pula, meu amado. Nós temos que ver a palavra do Senhor como Ezequiel estava ali. Deus depende de mim e depende de você. Ele vai fazer, mas Ele quer a minha e a tua ajuda. Ou vocês acham que quando deu o dilúvio, Deus não podia pegar os animais? Olha, animais, vocês vão lá para o monte, eu vou designar um monte para vocês e vocês vão tudo lá para cima, porque eu vou destruir a humanidade, os homens. Podia ou não podia ter feito isso? Como é que esses homens chegaram até uma arca? Não é, foi atrás, ô leãozinho, vem para cá que eu vou te chamar. Não, eles ouviram a voz de Deus. É isso que eu e vocês temos que fazer. Tirar a cera do ouvido e ser sensível à voz do Espírito Santo. Só que hoje nós pulamos aqui, e quando passamos daquela porta para fora, nós esquecemos tudo que nós fizemos aqui dentro. A realidade, eu sempre comento com a minha esposa, a realidade não é aqui, é lá fora. A realidade não é aqui quando nós abraçamos nosso irmão que chora, meu, como eu fico feliz, sentir a presença do Senhor. É a realidade talvez quando nós entramos no carro com a esposa e com o filho atrás, gritando em nossos ouvidos, nem chegamos em casa, já perdemos a bênção, porque o filho vem, parece que levaram uma injeção na igreja. Por quê? Tudo rouba a paz da gente. E muitas das vezes o diabo, ele não vai usar aqueles de fora, ele vai usar aqueles que estão do nosso lado, para machucar eu, para machucar você. Jesus subindo o monte para orar, Pedro, o Senhor falou, Senhor, para que orar? O Senhor não repreendeu Pedro, mas repreendeu o que estava no Pedro, que era Satanás. E muitas das vezes o diabo usa minha e a tua vida para ferir a esposa, para ferir o filho, para ferir alguém. E muitas das vezes nós falamos e nem vimos o que falamos, nem pensamos, só vimos o estrago que faz a minha e a tua palavra. Aí depois de estar feito, meu amado, é igual eu derramar isso aqui, todo mundo vai ver, e todo mundo vai se lembrar, meu, Alexandre derrubou o copo d'água. Mas nós temos que ter a marca de Jesus, nós temos que muitas vezes se humilhar na presença do Senhor. Está para acontecer aí dia 12, 13, vem o pregador, e quando não vem o pregador, nós temos que fazer a diferença. Essa semana eu fui instalar um aparelho na casa de uma cliente, e cheguei lá, uma pessoa, certo, tu é evangélico? Eu disse, sim, sou pastor. Tu é pastor? Eu digo, sim, sou pastor pela infinita misericórdia, mas pastor é Jesus, eu só sou a ovelhinha dele. De que igreja? Certo, eu estou lá com o pastor Luciano, assim. Mas de qual igreja tu era? Era da IPAS. Da IPAS. Aí já veio, não, tu está na casa de crente. Meu Deus, na casa de crente. Então nós temos que ver a casa que eu e vocês estamos. Casa de crente, todo mundo é crente. Se dizer que serve a Deus, todo mundo serve. Se vocês olhar a casa de crente, imagina se fosse casa que não era casa de crente. Para vocês saberem como é que anda as aparências aí fora. As aparências enganam muito.
Botar uma roupinha de crente é fácil. Amarrar um coque aqui em cima é fácil. Cabelo fica aqui. Cabelo fica. Quero ver vir para dentro da igreja com caráter. O que nós estamos perdendo, pastor, é a nossa identidade com Jesus. Essa é a realidade. Todo mundo quer ouvir tantas coisas, mas o principal, irmão Leandro, é a nossa identidade com Jesus, que nós estamos perdendo. E digo sem medo de errar para todos que estão aqui dentro, para aqueles que estão me ouvindo lá, nós estamos perdendo a identidade com Jesus. Se nós não voltar a nos identificar com o Senhor Jesus, nós vamos ficar do jeito ao qual nós estamos andando e vivenciando sobre a face dessa terra. O Senhor deu uma identidade para mim e para você. Tu tens um nome, tu tens um CPF, mas hoje muitos já não têm nome nem tem mais o CPF. E Deus naquele dia, mas tu passasse pelo lado e não pagasse lá, tu passasse para o outro e não pagasse lá, tu pode até se esquecer, mas Deus não se esquece do que você fez. Não pense, não brinque com as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que ninguém deveis nada, a não ser o amor. E o nosso caráter fala muito. A nossa personalidade fala muito. O jeito de nós andar fala muito. O jeito de as pessoas te olharem fala muito. Tu não precisa nem falar nada. Como o pastor acabou de falar aqui em cima. Sim, Jesus, nós temos que se espelhar em Jesus. Foi um dos maiores pregadores da face dessa terra. Mas aqui na terra eu queria ser igual fulano, igual ciclano. Meu Deus, mas igual a ele? Só Jesus. Quem nunca ouviu aquele testemunho daquela criança dizer: pastor, poderia eu ficar dentro da igreja? A criança queria morar dentro da igreja porque dentro da igreja o papai e a mamãe não brigavam. E me diz como é que é um lar de uma criança dessa. E Ezequiel estava ali, Deus estava ali com Ezequiel. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 20, Deus falou para: dê nome aos seres viventes, dê nome aos répteis, dê nome em tudo. E tudo o nome que você colocar, assim será feito. E se nós olharmos ali, Deus, me diz como é que ele sabia que aquele que estava na água tinha que ser peixe? Como é que ele sabia que aquele que batia as asas não podia ser uma borboleta, um passarinho, seja lá o que for? Como é que ele sabia? Que Deus simplesmente botou na mente dele e ele assim, falava. Se nós lermos ali, Gênesis capítulo 2, verso 20, você vai dizer que Deus fale e dê nome a todos os seres viventes da terra. E Adão deu. Ou vocês acham que não deu? Deu. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que ele deu. Se vocês olharem tantas outras passagens, se nós olharmos no Moisés, para encerrar, se vocês olharem Moisés, Deus mandou as pragas, sim, Deus mandou as pragas, mas quando ele se defrontou com o Mar Vermelho, o que ele fez? Muitos historiadores falam, né? Se nós olhar pelos estudos bíblicos, quando Moisés bateu na água, a água não abriu daqui para lá, ela veio abrindo de lá para cá, tanto que o povo passou em terra seca. Mas para o mar se abrir, Moisés teve que bater no mar, teve que ter ousadia. E aí que entra eu e entra você. Ousadia. E o que é ousadia? Diz: Senhor, eu creio que a minha família vai ser salva. Eu creio, Senhor, que Tu vai mudar o cativeiro do meu esposo. Eu creio, Senhor, que esse lugar vai ser pequeno. Eu creio, Senhor, que Tu vai fazer um rebuliço nessa nação brasileira. E não ser simplesmente egoísta, olhar para a minha família e o resto que não. Olhar para a nação brasileira e ver que a nação brasileira, ela está ferida. Olhar lá para a Ucrânia e vai ver que quantos inocentes estão morrendo lá. Olhar para Israel e ver quantas pessoas estão morrendo lá. Olhar aí para esse mundo que está aí fora e ver quantos pastores missionários que estão perdendo ainda no século 21 a vida para pregar o evangelho, para eu e você hoje estarmos aqui.
Mas vai chegar um dia, vai chegar uma hora que eu e você vão querer uma porta de igreja aberta, ou um pastor para orar por você, e você não vai ter mais. Grave bem essas palavras dos dias de hoje. Vai chegar um dia na minha e na tua vida, que tu vai querer um lugar para sentar e você não vai ter um lugar para sentar. Vai ter um dia que você vai querer visitar uma igreja e você não vai ter mais esta igreja. Porque hoje nós podemos vir adorar e exaltar o nome do Senhor. E não tem nenhuma arma na minha e na tua cabeça. Vim, mas para adorar o Senhor. E resumindo aqui a palavra do Senhor. Olha só o que diz ali o 11, 10. O 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos de toda a casa de Israel, eis que dizem: os nossos ossos se secaram e apareceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Portanto profetizai e dizei: assim diz o Senhor, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela o meu povo, povo de Israel. Então quero dizer para vocês nesta noite, Deus não trabalha sozinho. Teria um monte de passagem para recitar para você nesta noite, mas quero dizer para vocês, Deus não trabalha sozinho. O Senhor, Ele precisa de você, Ele precisa de mim, Ele precisa que eu e você, Leandro, dê um passo. Como já foi falado aqui, fugir, não adianta fugir, se esconder, não adianta se esconder. Sim, nós temos que nos deparar com o problema e dizer: o que eu tenho que fazer para melhorar essa situação? O que é mais fácil, separar ou pedir perdão? O que é mais fácil, dizer: ó, vai embora, eu vou para um lado, ou você pedir perdão? É mais fácil, né? O homem, como é meio soberbo, bate no peito e eu vou sair fora mesmo. Porque o homem é assim muitas das vezes. O homem é soberbo. O homem muitas vezes acha na razão que está certo, mas não está certo. E muitas das vezes 100% ou 80% é por falta de diálogo entre as famílias. E se não tiver diálogo, Deus não opera. Não adianta eu puxar para a esquerda, minha esposa para a direita, ou meu filho para cima, que o Senhor não vai dar-nos nada, se não haver uma concordância. E assim é dentro da casa do Senhor. Para encerrar, o que vocês ou eu viemos fazer aqui nesta noite? Não ouvi. O que nós viemos fazer aqui esta noite? O que nós viemos fazer aqui esta noite? O que nós viemos fazer aqui? Adorar só. Nós estamos adorando? Nós estamos verdadeiramente adorando, Leandro? Pastor? Se nós viesse para adorar, nós teríamos igual a esse vale de ossos secos, com muito barulho. E o que é barulho? Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Aleluia misturado com glória a Deus. Mas primeiramente tem que ter uma concordância. Se coloca de pé e olhe para o teu irmão. Olhe para o teu irmão do teu lado. Olhe para o teu irmão do lado e diga para ele assim: olha, não pensa que Deus trabalha sozinho, porque Deus não trabalha, não pensa tu. Fala para ele. Giliar, Deus não trabalha sozinho. Deus precisa de você, irmã. Deus precisa de você. O Senhor precisa de mim e de você. Se eu fosse recitar tudo que Deus me colocou no meu coração nesta noite, digo para você que nós ia ficar até às 11. Porque Deus não trabalha sozinho. Mas Ele construiu a humanidade. Sim, o mundo construiu, concordo com você. Tudo isso que você pode me falar, eu concordo. Mas Ele precisou do homem para dar nome. Em várias ocasiões, em várias circunstâncias, Deus precisou do homem. E até o dia de hoje, Ele precisa de mim e precisa de você. Por que Ele precisa? Porque nós somos dependentes dEle. E quando nós somos dependentes dEle, eu digo: não, eu vou abençoar, porque Ele veio, Ele reconheceu que sem mim Ele não pode.
Vou eu abençoar esse casal, porque eu vi que verdadeiramente ele reconheceu que sem mim eles não podem. Mas para que tudo isso aconteça, meu amado, tem que ter uma concordância. E a concordância começa primeiramente aonde? Aonde? Quem que falou ali? Fala alto, mano. Aonde? No lar. Primeira concordância é lá no teu lar, para depois você chegar aqui. Porque o dia de hoje já estava marcado para nós chegarmos aqui. Só que a concordância tem que vir ao decorrer dos dias. Amém? Quero agradecer essa oportunidade. Que Deus abençoe. Deus, o pastor vai dar continuidade. Guarde essa palavra. Deus precisa de você. Deus precisa de mim. Mas primeiramente nós temos que estar no caminho que o Senhor mandou eu e você trilhar.